Olá, queridos, que Deus abençoe em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje comemorando dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E eu gostaria de deixar com vocês um pequeno documentário. Espero que todos vocês gostem, aprendam com este documentário. E logo depois eu gostaria de mostrar para vocês uma reflexão sobre este documentário, sobre esta data tão importante. Ok, pessoal? Fique aí com o vídeo. Martim Lutero foi um padre alemão, professor de teologia moral da Universidade de Wittenberg, ao qual iniciou no ano de 1517 a Reforma Protestante, que foi um cisma da Igreja Católica que mudou a Europa. Lutero escreveu 95 teses que discorriam sobre o que ele viu como práticas abusivas por pregadores que realizavam a venda de indulgências. A finalidade da indulgência era reduzir a punição temporal de pecados cometidos pelos próprios compradores ou por algum de seus entes queridos no purgatório. Nas teses de Lutero, afirmou que o arrependimento requerido por Cristo para perdão de pecados envolve o arrependimento espiritual interior e não meramente com pagamentos ou uma confissão sacramental. Estas teses desafiaram uma bula pontifícia do século XIV. Lutero enviou as teses anexadas a uma carta a Alberto de Mainz, o arcebispo de Mainz, em 31 de outubro de 1517. Ele também afixou as teses na porta das igrejas no castelo de Wittenberg e de outras igrejas ao redor. Em 31 de outubro, as teses foram rapidamente reimpressas, traduzidas e distribuídas em toda a Europa. Os superiores de Lutero o julgaram de heresia, o que culminou na sua excomunhão em 1521 através da distribuição de panfletos acusadores feitos por Johann Tetzel. Através das 95 teses de Lutero, uma verdadeira reforma foi instaurada e surgiu então a Reforma Protestante e a religião protestante, ou o protestantismo. Então, amados, como é importante as reformas nas nossas vidas, não é verdade? Isto olhando de uma forma pessoal, uma forma individual na nossa vida, é importante as reformas, as mudanças, as transformações. Mas esta reforma em particular, ela fala a respeito da igreja. A igreja precisa passar por reformas. E a reforma que a igreja passou no ano de 1517, através da vida de Martim Lutero, foi fundamental para que as escrituras sagradas hoje estivessem disponíveis a nós. Até então, somente as autoridades eclesiásticas possuíam as escrituras sagradas. Agora nós temos acesso. E olhando para este prisma, para esta visão de reforma da igreja, atualmente, cá entre nós, a igreja precisa ou não precisa de reformas? Será que práticas como da antiguidade, daquela época de Martim Lutero, não têm sorrateiramente adentrado as portas da igreja, aos portões da igreja? Práticas de indulgência, até mesmo a própria prática de indulgência, que é essa forma exacerbada de querer, de certa forma, que a pessoa se sinta perdoada, se sinta liberta, através de um pagamento, através de abrir o bolso, abrir a carteira, como se o perdão fosse comprado, como se a libertação fosse algo comprada através do dinheiro. Nós temos visto casos também, infelizmente, da igreja ter se transformar às vezes em um salão de festa, né? Um lugar diferente do que deveria ser, que é um lugar de culto, um lugar de adoração ao Senhor. Então, muitas coisas, às vezes, têm adentrado a igreja e as pessoas têm permitido isso. Quais são as pessoas que têm permitido isso? As pessoas que não leem a palavra de Deus, que não meditam nas escrituras sagradas. Quem medita na palavra de Deus tem um discernimento, sabe se aquele comando, se aquela ordem, se aquele desejo
ele é meramente humano ou vem do coração de Deus? Então é muito importante você hoje aproveitar esta oportunidade que você tem de meditar você na palavra de Deus. Foi o que Martinho Lutero fez. Ele, meditando na palavra, ele entendeu que haviam práticas erradas, práticas que não convêm com a própria Escritura Sagrada. E por isso ele protestou. E por ele ter protestado, ele foi perseguido pela igreja. Ele foi tratado como um rebelde, um homem rebelde que não quer se submeter às suas autoridades eclesiásticas. E como nós vimos no documentário, ele foi excomungado da igreja. Se hoje Deus levantar um homem, uma mulher, com autoridade para bater de frente com certas coisas erradas, será que esse homem, essa mulher, será tratado ou tratada como Martinho Lutero foi tratado? Como um rebelde? Nós vemos muitos casos na Bíblia, né, em que Israel começou a andar por caminhos que não deveriam andar, se desviar do caminho do Senhor, adorar ídolos, deuses que não são deuses, e Deus, o próprio Criador, levantou homens, né, cheios da autoridade e da unção, para profetizar contra o rei de Israel. E muitos destes reis não se curvaram à palavra profética, perseguiram o profeta, mataram o profeta. Mas Deus levantou e levantou homens e homens cheios do teu Santo Espírito para mostrar o erro, o problema que estava dentro da nação de Israel. E da mesma forma, a igreja. Israel passou por muitas reformas. E a igreja precisa passar por reformas. A igreja precisa aceitar as reformas. Nem toda a visão que ela tem, ela realmente está de acordo com o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que amemos uns aos outros e preguemos o seu evangelho. Amém? Que você possa ser um protestante, não de uma forma religiosa dizendo, mas uma pessoa que tem autoridade para protestar. Se você ver que está errado alguma coisa aonde você congrega, irmão, irmã, não aceite, não concorde, não faça parte, mesmo que seja somente você a não fazer parte, é mais preferível agradar a Deus do que aos homens. Fiquem todos com Deus e que haja uma reforma gloriosa na vida de cada um. Paz seja convosco.